Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Que bom que você está aqui hoje. Nada muda? Se nada muda, quem é daqui da igreja já tem essa frase guardada no seu coração, porque, afinal de contas, nós precisamos fazer alguma coisa para que alguma coisa seja feita. A grande dificuldade da nossa vida é que a gente espera que as coisas que nós ansiamos, desejamos, buscamos, elas nos sejam entregues. Eu estava ali sentado e estava, durante um momento de louvor, pensando na relação da ovelha com o pastor, e a relação do membro com a igreja, e a relação de você que veio no culto com o culto que você veio assistir, porque me parece que em algum momento da história ou do nosso relacionamento com a igreja, e essa igreja tem 18 anos, e eu percebi essa transição, às vezes ela é bem lenta, mas quando você faz uma análise mais acurada e detalhada, você vai vendo que houve uma transição do relacionamento do povo com a igreja, no sentido de que muita gente vem para a igreja apenas para receber alguma coisa que precisa. Muita gente vem para a igreja para ser alimentado, muita gente vem para a igreja para poder ser abençoado, vem para a igreja porque está se sentindo fraco e quer receber a força do Senhor, vem para a igreja porque está se sentindo abatido e quer ser renovado na sua vida, vem para a igreja porque tem negócios que estão pendentes e quer que esses negócios sejam liberados, tem sonhos que estão incompletos e deseja que esses sonhos sejam efetivados, e você vem para o Senhor para buscar a ajuda, para buscar o consolo, para buscar o refúgio, e a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio, e você vem buscar a Deus no sentido de que aquilo tudo que você precisa para a sua vida, você vai encontrar na presença do Senhor. E em algum momento, quando estas necessidades não são supridas pelo Senhor, ou não são supridas pela igreja a qual você frequenta, ou vem, ou coloca a sua expectativa, há um desânimo de fé, ou há um desânimo até com relação à igreja. E aí muitos mudam de igreja. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é uma não fidelização do filho com o pai ou do membro com a igreja. Por quê? Porque a expectativa tem sido uma expectativa de recebedores. E eu já falei isso, vou repetir, é interessante que lá nos Estados Unidos o culto não é chamado de culto. Isso é uma palavra nossa, latina, brasileira. Né? Nos Estados Unidos o culto ele é mais perto daquilo que a Bíblia diz que é. Culto, na verdade, é um serviço, é algo que nós vamos, e entregamos, nós dedicamos a Deus, até porque o conceito bíblico do nosso relacionamento com Deus é esse, eu busco ao Senhor em primeiro lugar, eu busco ao Senhor na minha vida, eu entrego ao Senhor, e todas as demais coisas, elas que são necessárias, elas vêm, elas são liberadas dos céus, elas são entregues dos céus. E é interessante que essa é uma frase que surgiu, nada muda, se nada muda, ela surgiu dentro dessa expectativa frustrada que muitos crentes têm quando vêm à igreja de serem supridos, de serem abençoados. É óbvio que você vai ser suprido e você vai ser abençoado. Posso ouvir um amém, querido? É claro que vai. Porque qual é o pai natural que o filho pede o pão e o pai vai lhe dar uma pedra? Ou o filho pede um peixe e o pai vai lhe dar uma cobra viva? Que uma cobrinha morta, de repente, tem até alguém que gosta. Então, se o nosso pai natural sabe fazer essas coisas boas, quem dirá o nosso pai celestial não nos dará todas as coisas das quais nós precisamos? Mas em algum momento na história das nossas vidas, nós paramos de fazer. Nós deixamos de fazer, e isso é um discurso que você vai ouvir todos os cultos que você vier aqui na igreja. Você é responsável pela sua vida. Você tem um dom, um talento, uma coisa que Deus te deu, que é a sua vida. E se você não fizer nada pela sua vida, nada vai mudar na sua vida. Se você não agir de maneira diferente, aliás, eu aprendi isso lá no curso de enfermagem que eu fiz, técnico de enfermagem, que uma das definições da loucura é querer chegar a resultados diferentes fazendo
a mesma coisa, é coisa de louco, né? Então, não tem resultado diferente se você não faz coisas diferentes. Na minha época era assim, né? Quando você está tentando obter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, não vai funcionar. E a gente ignora a responsabilidade que Deus nos deu para preservar, cuidar da nossa vida, né? Por exemplo, eu fui elogiado aqui pela Lívia de que eu estou fininho, de que eu estou magrinho, né? Mas se eu não cuidar da minha saúde, se eu não parar de comer, e comer é muito bom, né, irmãos? E crente ama essa prática da comida, mas se eu não parar de comer, eu não vou emagrecer. E se eu não emagrecer, eu vou ter dificuldade nos joelhos, nas articulações, né? Todas as estruturas que estão lá. Eu não vou conseguir correr no futebol. Eu, na hora de dormir, eu vou ficar sentindo aquelas dores horrorosas nas costas, no pescoço, dor em tudo quanto é canto. Então, se eu não tomar uma atitude, se nada mudar, eu não posso esperar resultados diferentes. E é impressionante que eu entendo isso como uma revelação, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, e por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque eu descobri uma coisa ontem, ou hoje de manhã, não lembro quando foi exatamente, eu queria dividir com vocês isso, está em Mateus, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26, apenas esses dois versículos que a gente vai dividir com você nessa manhã, de aniversário, de festa, de alegria, manhã que a gente está celebrando aí 18 anos da história da igreja, são 18 anos de muita história, mas 18 anos que nós, juntos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, aprendemos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar. E é inesgotável a revelação de Deus, é inesgotável o recurso que Deus nos dá através da sua palavra. A palavra de Deus ela é viva, ela muda a cada dia e ela se renova a cada manhã. E eu aprendi algo novo nesse texto, que diz assim, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Verso 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém, queridos? O contexto aqui é o seguinte, João Batista estava mal, estava vivendo um momento de crise, estava preso, e ele manda perguntar, Jesus mesmo é o Messias? É isso mesmo? A promessa se cumpriu, a coisa aconteceu, e aí Jesus começa a declarar sobre as características de João Batista, que ele é um profeta, ele é mais do que um profeta, que os cegos veem, que os coxos andam, que a palavra tem sido pregada, e que se contasse isso para que João Batista pudesse perceber, pudesse ver, pudesse enxergar, que através dos milagres, daquilo que era visto, daquilo que era visível, das obras, estava sendo revelado a palavra e estava sendo confirmada a palavra. E ele fala, se fossem reveladas de tal forma tão clara, lá em Tiro, né, Corazim, né, nessas cidades, Cafarnaum, Corazim, Tiro, Sidom, Betsaida, se vocês tivessem enxergado, visto isso, né, vocês alcançariam a salvação, alcançariam, né, o cumprimento da promessa. Mas essas coisas foram ocultas, foram escondidas. E aí a gente sempre usa esse texto com uma perspectiva de que Deus ele prefere os humildes de coração. Claro que isso é verdade. Deus prefere os humildes de coração. Deus resiste ao soberbo, né? Então, quer ver uma das maiores características da soberba? É você olhar para você mesmo e falar assim, eu não sou soberbo. Não tem nada mais soberbo do que você dizer para você mesmo, não, eu sou humilde, não, eu não sou soberbo, não, eu não sou essa pessoa, eu estou livre disso, né? Será? Porque Deus resiste ao soberbo.
Então, olha para os frutos, olha para a sua vida, olha para onde você chegou, olha para quem você é, olha para os seus sonhos, olha para a satisfação da sua vida, olha para tudo isso que envolve a sua própria história e pergunte, eu tenho sido soberbo, Deus tem resistido a mim? E esse texto ele vem falando isso porque essas coisas foram ocultas dos sábios. Mas aos pequeninos, aos humildes, àqueles que abrem o coração, e Deus revela coisas impressionantes. Mas eu não queria nem pegar esse nicho do texto, ou esse viés do texto, embora seja fundamental a gente relevar a importância da nossa humildade diante de Deus. O que eu queria falar com vocês nessa manhã é que tem coisas que Deus revela, e tem coisas que Deus esconde. Tem coisas que Deus vai te contar, e tem coisas que Deus não vai te contar. Tem coisas que você vai saber, porque Deus quer que você saiba. E tem coisas que você não vai saber nunca, porque estão escondidas. Deus é um Deus que esconde coisas. Veja, característica da natureza de Deus é o secreto. Isaías chega a profetizar, certamente tu és um Deus que se escondes. Já pregamos sobre isso aqui. Jesus, ele fala que certo homem foi descobrir uma pérola, deixou-la no campo, foi enterradinha, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, era o maior tesouro que estava escondido. Mas não só Deus é um Deus que se esconde, não só há tesouros que estão escondidos e eles devem ser buscados, procurados, segredos que devem ser vasculhados, mas existem coisas que esse Deus que gosta de coisas secretas, ele vai esconder de você. Há coisas que você simplesmente não vai saber. E isso vai, de alguma maneira, confrontar a sua curiosidade, ou confrontar o seu desejo de controle, ou confrontar a sua vontade de querer saber de tudo, né? Quem não quer saber de tudo? Todos nós gostamos. Existe até uma doença que tem sido uma doença moderna, uma doença pós-internet, que é a doença que é causada pela loucura ou pela dificuldade que a pessoa tem de querer saber tudo, e ela fica assistindo vídeos, e ela busca blogs, e ela vai aos jornais, ela vai à internet, ela vai no YouTube, e ela quer informação. Embora já tenha sido pesquisado e já é sabido que é impossível, mesmo que você viva mais de uma vida, você assistir a todos os vídeos que estão no YouTube e eles não param de crescer, porque o material está sendo produzido a cada dia, mas há uma curiosidade, há um desejo pela informação, e de repente alguém fala, olha, eu vi isso aqui, você sabe? Não sei, estou desinformado, e isso causa uma angústia, essa angústia causa um estresse, esse estresse causa uma ansiedade, essa ansiedade diminui, e aí essa loucura que a gente está vivendo nos dias de hoje, de uma geração ansiosa, preocupada, uma geração que nunca vê, nunca basta, nunca tem o suficiente, e de repente você vem para a igreja, e no culto da manhã, da celebração do aniversário de 18 anos, você vai aprender de Deus que tem coisas que você simplesmente não vai saber. Que Deus vai te manter sem saber por quê. Que Deus vai esconder de você. Ao ponto também que tem coisas que Deus vai revelar. Coisas que você não imaginava que iria descobrir, coisas que você não imaginava que poderiam existir, mas que de repente você acorda e Deus revela para você. Por isso que é muito perigoso quando nós fazemos afirmações muito contundentes em cima daquilo que nós entendemos ser a nossa verdade, o nosso gosto, a perspectiva que nós vemos. Por quê? Porque amanhã você pode ter uma revelação e você mudar. E aí você vai ter que ser a pessoa capaz de voltar atrás e pedir desculpa, e pedir perdão, e dizer, eu estava errado, olha, o que eu pensava nas trevas, eu pensava porque eu não tinha revelação, agora foi revelado, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que que existia aquilo, eu não sabia que podia ser daquela outra forma, eu não conhecia essa característica de Deus, eu não sabia que podia ser desse outro jeito, eu não sabia, porque tem coisas que ainda não lhes foram reveladas, e muitos de nós
Somos contundentes demais nas afirmações que fazemos a respeito dos nossos gostos, da nossa vida, da forma como as coisas têm que ser. E se tem algo que a gente precisa aprender com Jesus Cristo, é que não há formato pré-definido ou adequado. Jesus, ele chocou os formatos que existiam naquela época, quando ele, por exemplo, foi jantar na casa de José Dirceu. E quando ele estava jantando na casa de José Dirceu, chegou o Lula, chegou o Marco Valério, chegou o Marcola, chegou o Fernandinho Beiramar, todos eles ficaram sentados ali com Jesus, comendo, rindo, comendo, batendo papo. Vieram alguns pastores da televisão e começaram a malhar aquele cafajeste que estava almoçando e jantando com cretinos. Mas foi o que aconteceu na história da Bíblia. As pessoas não compreenderam o que Jesus estava fazendo, porque fazia num formato diferente. Não lhes tinha sido revelado. E por causa daquela não revelação, Jesus foi crucificado, queridos. Jesus foi crucificado porque sentou para comer com pessoas que eram odiadas de um grupo de pessoas. Havia lá os crentes, os fariseus, os saduceus, os crentes que viviam na Bíblia, dentro do seminário, lendo a Bíblia, tipo eu, pastor Lúcio, que a gente estuda a Bíblia. E quando alguém falou alguma coisa diferente, ou quando alguém falou uma realidade diferente, a esse tipo de gente, os mestres da lei, começaram a ficar irados, com raiva, odiando aquilo que era diferente, porque não havia sido revelado. E isso levou à crucificação de Jesus Cristo. Não é uma teoria, é uma realidade, não é uma historinha, é uma verdade. Então veja, Jesus foi crucificado por causa de um povo que não tinha a revelação daquilo que era o Messias, da obra do Messias, do caráter de amor, da misericórdia do Messias. E quantos de nós estamos brigando e crucificando pessoas porque nós ainda não tivemos a revelação completa? Amados, quantos e quantos e quantos e quantos deixaram de ser membros desta igreja porque não viram na figura do seu pastor um profeta? E quando um profeta denuncia um erro, denuncia um pecado, denuncia um comportamento equivocado, fala de algo que precisa ser consertado, fala para o conserto, a ovelha, o membro ou o povo, ou até mesmo a uma pessoa do convívio que não gosta de ser confrontada, porque não tem esse coração de humildade, não quer enxergar a revelação, porque a sua verdade está tão travada naquilo que é, ela se ofende com o homem, se ofende com o ser humano, se ofende com alguém que é igual. Mas a relação de um pastor com uma ovelha não é uma relação entre iguais, é uma relação de um líder para um liderado, é uma relação de alguém que é abençoado para um abençoador, é a relação de alguém que tem um chamado para alguém que está buscando da parte de Deus, beber daquilo que Deus tem revelado. Então veja, a incompreensão, que era exatamente o contexto desse texto, que veio através do sofrimento da vida de João Batista, que agora estava preso perto da morte, e ele nervoso, angustiado, como é que pode? És tu mesmo? Então por que eu estou aqui preso? És tu mesmo, Jesus? O que havia de vir? Eu te passei meus discípulos, eu não queria nem te batizar, eu acreditei, eu entendi que o Senhor veio, mas agora eu estou aqui sofrendo, eu estou preso, eu estou angustiado, eu estou nessa situação horrível. És tu mesmo o que havia de vir? Por quê? Porque as coisas naturais, elas sempre vão, de alguma maneira, te afastar das coisas espirituais. Amados, a maior realidade que a gente precisa aprender no relacionamento com Deus é que se a nossa esperança em Cristo estiver apenas nas coisas deste mundo, somos os mais infelizes dos homens. A nossa maior tragédia é achar que Cristo veio para nos ajudar naquilo que nós precisamos, e isso acaba eliminando a nossa fé no dia que chega a tribulação, no dia que chega a angústia, no dia que chega a prisão, no caso de João Batista. Até os mais crédulos, até os mais proféticos, até os mais radicais,
Gafanhoto e mel silvestre. Essa é uma dieta radical. João Batista era um crente radical. Profeta. Até os mais radicais vão passar pelo crivo da dúvida, do medo, da incerteza e da insegurança, quando estiverem passando pela ausência das provisões que entendem, que devem, que têm obrigação de vir do Messias, do Salvador, daquele que supre, daquele que responde, daquele que atende, daquele que entrega, daquele que livra, daquele que salva. E João Batista então fala: és tu mesmo. Tem alguma coisa que está errada, Jesus. És tu mesmo. E a revelação e a ocultação estão no caráter de Deus, e o verso 26 fala exatamente isso. Porque foi do agrado do Pai. E aí a gente começa a entender que nem tudo o que é do agrado do Pai é do nosso agrado, e que aí agora começa a dois tipos de agrados. O que me agrada e o que agrada ao Pai. O ponto culminante foi quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e ele falou: isso não me agrada, eu não quero isso, eu não estou afim disso, eu não estou curtindo esse lance aqui de cruz, de crucificação, de chibatada, de coroa de espinhos, não quero, Pai, tira isso de mim, isso não me agrada. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Amados, Jesus sabe que quando nós estamos passando por um momento de crise, de falta, de ausência, de dor, de prisão, sei lá do quê, e há uma criatividade enorme na tragédia de nos alcançar. Quando nós estamos passando por esses momentos, a primeira coisa que vai ser colocada em xeque, a primeira coisa que vai ser colocada diante da nossa cara é: se Deus é Deus, por que estou vivendo o que eu estou vivendo? Se Ele é o Messias, por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Se Ele é o meu Senhor, por que então a minha vida não deu certo? Por que então eu não compro o meu carro? Por que então eu não compro a minha casa? Por que eu não faço as minhas viagens? Por que eu estou tendo um problema na família? Por que eu estou tendo um problema no trabalho? Por que eu estou tendo um problema de saúde? Se Deus é Deus, e aí você tem uma inúmera sorte de problemas que alcançam a cada um de nós, e isso vem jogado na nossa cara. Se Deus é Deus, foi o que aconteceu com João Batista, e é o que acontece com cada um de nós, os que cremos. A nossa fé, ela é confrontada, ela é ofendida, ela é como se Satanás, ele pegasse agora as coisas que ele pode fazer, que estão limitadas a este mundo caído, que estão limitadas a esse tempo em que nós vivemos aqui nessa terra ainda. Satanás pega tudo isso para tentar dizer para você que a sua fé não vale a pena, que você pode, deve e é melhor para você abrir mão dos valores e conceitos de Deus. Que é uma ofensa quando alguém diz para você que o posicionamento, a sua maneira de pensar, os seus objetivos estão diferentes daquilo que a Bíblia fala, e você diz: não, eu tenho a revelação, eu sei para onde vou. Queridos, meu Deus, como que nós vamos aprender a andar no caminho, se quando Jesus, que é o caminho, nos apresenta o caminho, nós não estamos disponíveis para ouvir o caminho? E se Jesus fala direto para você, o que você está fazendo aqui na igreja? Que é a conclusão lógica: perda de tempo. Ir para a igreja? Para quê? Jesus fala comigo. Ouvir um pastor? Para quê? Eu tenho a revelação de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Eu até desconfio, porque um pastor fala coisa, sei lá, né? A gente tem que ver direitinho, né? E aí você vai sendo roubado da dinâmica inventada, escolhida, separada por Deus, para revelar as coisas que são do agrado de Deus, para te revelar o que Ele quer para a sua vida. Entenda, a incredulidade, ela vai sempre ser uma espécie de confronto à sua fé. Por isso que, nesses 18 anos, a gente
aprende que há há um ciclo na história da vida do homem e que se você não romper esse ciclo do seu relacionamento com Deus, a sua fé, simplesmente não vai resistir ao tempo. E se você não estiver disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, a sua fé, simplesmente, não vai estar capaz de vencer as dificuldades. E isso me aponta agora para o sobrenatural, para o milagre de Deus aqui nesse lugar, aqui nesse ministério. Queridos, essa igreja começou do nada. Essa igreja não teve nenhum apoio financeiro. Essa igreja não teve nenhuma empresa ou outra igreja grande que, de alguma forma, se levantou para abençoar, para suprir. Não, nada, nada. Pelo contrário, o que nos sobrou no início da igreja foi perseguição, foi acusação, foi gente dizendo, não vai lá porque lá há um espírito de traição, um espírito de insubmissão. E gente que conheceu a igreja, não vou ficar aqui não, porque outros membros de outras igrejas dizem que eu não posso me relacionar com vocês, porque vocês estão em desobediência. Foi assim que essa igreja começou. Debaixo de uma perseguição, de uma competitividade empresarial, de uma porta que foi aberta. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E ao longo dos anos, a gente vai vendo uma série de dificuldades. Queridos, então a dificuldade é sempre dos outros? Claro que não. Claro que você tem as dificuldades dos pastores, gente que é humana, de carne e osso, que faz coisas certas, mas que faz um monte de coisa errada. Dizer que eu acertei sempre seria uma falta de humildade. Não reconhecer os meus erros seria uma incapacidade de entender que o poder pertence a Deus. Quantos e quantos erros, mas inúmeros erros. Ainda bem que o tempo passa e a gente amadurece e cresce um pouquinho. Então muita gente se aborrece, muita gente se magoa, porque não está com paciência para viver os processos de Deus. Mas Deus não é dono de todas as coisas? Se Deus quisesse que você tivesse um pastor de 18 anos agora, Ele não teria te colocado aqui 18 anos atrás. Mas se Deus te quisesse com um pastor daqui a 10 anos, Ele não te colocaria aqui hoje. Mas se você encontra erros no seu pastor hoje, você vai ser incapaz de ver o seu pastor daqui a 10 anos. Crescido, amadurecido. Sabe por quê? Porque você não se permitiu experimentar aquilo que Deus quer fazer em processo na sua vida. E aí então você sai, você vai para outro canto. E aí aquele texto, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem, não serve para você, você quer algo pronto. Na verdade, queridos, um dos grandes problemas dessa nossa época é que a gente quer a revelação instantânea. Eu quero um grupo de louvor que seja melhor do que o CD não, que seja melhor do que a mídia digital que eu ouço, tem que ser perfeito. E aí, quando há o desafio, quando há o erro, ou quando há a palma fora do lugar, você já tem até dificuldade de louvar, porque você quer perfeito. Você quer uma cadeira confortável. E se você está sentado num banquinho, que não é o seu caso, ou numa cadeira plástica, que não é o seu caso hoje, mas foi no caso no início da igreja, você fala, essa igreja não serve, porque aqui é cadeira de plástico. Você não dá tempo da cadeira virar uma cadeira dessa. Mas aí a parede não está pintada, mas você não dá tempo de que a parede seja pintada. As revelações de Deus, elas vão acontecer conforme o agrado de Deus nas nossas vidas. Entenda o que Deus está falando para você, porque você quer revelação. Deus vai te dar a revelação, só não vai ser no tempo e na hora que você imagina, que você quer, que merece, que você entende, porque afinal de contas, não é do seu agrado, mas é do agrado do Pai. E Ele revela o que Ele quer, no tempo que Ele quer, para quem Ele quer. Entenda, querido, a revelação, ela é uma revelação contínua, constante, é uma revelação que vai acontecendo. Então veja, na história, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual dessa igreja, a revelação ela foi sendo dada aos poucos. O que vai acontecer para frente, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, há coisas que ainda não nos foram reveladas e que Deus vai revelar àqueles que forem capazes de se manter fiéis ao Senhor aqui nesse lugar, aos filhos.
Hoje à noite a gente quer cantar umas músicas da época da fundação da igreja. E aí eu escolhi as músicas. E a pergunta é essa: será que o pessoal da igreja vai conseguir, vai lembrar da música da igreja? Porque a igreja mudou tanto, a igreja alterou tanto, tanta gente entrou, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas passaram por aqui. Quantos subiram nesse púlpito aqui para dirigir louvor? Uau! Quantos vêm, quantos vão? Mas a igreja continua, independente de quem esteja, independente de quem chega, independente de quem vai, porque a igreja é do Senhor, ela não é de pessoas. E os processos de Deus acontecem na vida de quem se permite viver os processos de Deus. O texto fala de um contexto. Corazim não deu, né? Tiro, Sidom não deu. Não estavam dispostos para ouvir os processos de Deus. Os fariseus, os saduceus, que viram Jesus comendo com publicanos, comendo com pecadores, junto com gente que não presta. Não, esse Jesus é um falso, não funciona, não quero. Entenderam? Pensamentos políticos. Olha, tem coisa mais atual do que essa. Pensamentos políticos levaram Jesus para a crucificação, porque as pessoas preferiram defender os seus ideais políticos do que defender a palavra do Senhor, do que defender a Bíblia. Por isso que essa igreja aqui é apolítica, no sentido de não promover nem Lula nem Bolsonaro, em nome de Jesus. Para com isso. E se você defender e for radical, você será repreendido. E se você, sendo repreendido, se ofender, você vai embora da igreja, o que eu posso fazer? Vai chateado com o pastor? O que eu posso fazer? Vocês estão me entendendo? Que a revelação, quando não é completa, ela é parcial, e você traz uma ideia fixa, e a sua ideia... Claro, ninguém gosta de ser contrariado, queridos, nem eu. Quem é que gosta de ser contrariado nessa terra? Ninguém, vírgula, nem eu. Por isso que eu falo aqui, Deus ofende a mente para revelar o que está no coração. Eu não quero, você pode ter a sua posição que você tiver, Deus te abençoe, mas você está aqui numa igreja. Igreja é lugar de crente, crente é aquele que crê. E a minha Bíblia diz para eu orar pela autoridade instituída. Minha Bíblia diz para eu me sujeitar à autoridade instituída. A minha Bíblia diz que não vai ser o melhor governo o que eu votei. Vai ser feliz uma nação que tiver o governo do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ainda que eu tenha o meu posicionamento e você tenha o seu posicionamento, como somos pessoas diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, e graças a Deus por isso, talvez você fique contrariado porque a sua ideia não é defendida. Não vai ser nunca. E se isso te ofende, você não está ofendido comigo, nem com a igreja. Você está ofendido com Deus, porque a Bíblia é que diz isso. E aí você joga isso aí, eu estou usando essa questão política, porque isso já deu o que tinha que dar, mas parece que vai dar mais ainda, e virou está na moda, irmãos, está na moda. Daqui a pouco passa, mas está na moda, né? Está na moda. Mas não é só isso, são muitas outras coisas. Por exemplo, tem gente que tem o seu time de futebol como, tem gente que tem o seu aparelho de celular como o melhor, tem gente que tem o seu carro como o melhor, tem gente que tem a sua ideia, a sua profissão como a melhor, e aí quando você é contrariado no valor que você tem, naquilo que você acredita, naquilo que você entende que é bom, naquilo que você sabe que é melhor, quando alguém discorda, você se ofende, se irrita, se desabençoa, para não dizer se amaldiçoa um ao outro. E a igreja é um lugar de gente que pensa diferente, mas todas as coisas que são promovidas nessa igreja, desde que ela foi fundada, há 18 anos atrás, todas elas são fundamentadas na palavra de Deus. Por isso que o nome da igreja hoje, ele migrou de Igreja Evangélica Congregacional da Tijuca para Ministério Palavra da Verdade. Embora sejamos ainda no estatuto e na razão social, Igreja Evangélica Congregacional da Tijuca. Mas migramos por quê? Porque esse ministério prega a palavra. E quem não está afim da palavra vai se aborrecer. Mas olha, como é que eu vou ouvir o caminho se eu não tiver afim de me aborrecer? É claro que Deus vai querer revelar para mim o caminho.
Mas se eu, quando ouço o caminho, me ofendo, me chateio, me magoo, me aborreço, vou embora, eu aqui fico mais não. Quero saber, eu vou para o infinito, vou virar constelação. Por isso que eu estou dizendo para você, filho, se você ouve a palavra do Senhor e não está predisposto a mudar, nada muda. Se nada muda, para que você quer uma palavra? Para que você quer uma igreja? Por que Deus colocou um pastor na sua vida? Às vezes a gente, né, pastor Lúcio, a gente fica olhando para o nosso ministério e fala, não servimos para nada. Porque no seu celular, no seu YouTube, você tem palavras muito melhores do que as palavras que você ouve na igreja. Muito mais bem elaboradas. A mão, a hora que eu quiser. Eu nem preciso acordar domingo de manhã, está na mão. Eu pego a palavra, está aqui, ó. Estou crente. Para ler a palavra, eu baixo um aplicativo e mostro para todo mundo que eu estou lendo, porque eu posso compartilhar. Completei o plano. Li a Bíblia, todo mundo pode saber, para dar testemunho, ou para, tipo assim, aliviar minha barra, dizendo que eu estou lendo a palavra. Eu tenho a palavra pregada, eu tenho a palavra... Para que eu vou na igreja? Aí você começa a entender que se você não estiver aqui, você vai virar um monstrinho. Um monstrinho. Monstrinho. E qualquer um que falar alguma coisa que você não concorda, você vai botar as suas garras para fora. E vai continuar no mesmo lugar onde você está, sem nenhuma mudança, sem nenhum crescimento, sem nenhum desenvolvimento, sem nenhum tipo de transformação, porque, afinal de contas, se nada muda... E aí, para que você está na igreja? Para Deus falar contigo aquelas coisas que você não quer ouvir, meu amado, minha amada. Porque para eu ouvir o que eu quero ouvir, eu ouço lá em casa da minha esposa. Então, para ouvir quem me elogia, eu caso com essa pessoa. Mas igreja é tipo assim, é aquele flamenguista que agora sai daqui, pega um avião, vai para São Paulo e torce pelo time do Palmeiras. É mais ou menos isso que é ser crente. É quando você vai para um lugar para você ofender tudo aquilo que você acredita, para você desconstruir tudo aquilo que você quer que aconteça, para você poder fazer tudo diferente daquilo que é o seu jeito. E se você disser, não quero isso não, você está dizendo para você mesmo, eu não quero a palavra, porque a palavra não me agrada. Foi o que Jesus falou aqui. Então essas coisas, essa revelação, e qual é a revelação? A revelação de que Jesus é o Messias, a revelação de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ela não vem para os sábios, porque o sábio já sabe. Ok? Repete assim comigo, o sábio já sabe. Então se eu já sei, eu não preciso de nada revelado. Se eu já sei, entenderam? Então talvez você esteja sentado aí e você se sinta sábio, se julgue sábio, porque você já sabe. E quando a palavra pregada, ou quando a palavra ouvida, ela não é de acordo com aquilo que você sabe, e você já sabe, ela não entra no seu coração, ela fica oculta, porque ela fica oculta para os sábios, e o sábio é aquele que já sabe. Você está acompanhando o que está sendo falado aqui nessa manhã, querido? Se você chega para ouvir uma palavra no culto e você já sabe, você vai sair daqui com aquilo que você deveria ter sido revelado de Deus para a sua vida, vai sair daqui sem saber nada, porque você já sabe. Mas eu só vou aprender, eu só vou receber, só vai me ser revelada alguma coisa, o pequenino. E o pequenino é aquele que não sabe, está disposto a aprender. Mas como é que você vai aprender se você não confia? Como é que você vai ouvir se você não dá crédito? Como é que você vai ouvir e aprender e mudar se você tem medo, desconfiança, incredulidade? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi estendido o braço do Senhor? Já dizia o profeta Isaías no capítulo 53, e parece que nada mudou. E nada muda. Se nada muda, a palavra é a mesma, os tempos são os outros. O povo é o mesmo, os tempos são os outros. O Espírito é o mesmo, o povo é outro. O Senhor é o mesmo. A igreja é a mesma. A minha palavra para você que quer o Evangelho da verdade é que aqui você vai encontrar a verdade. Isso pode ser muito bom, ou pode ser muito trágico quando você não está a fim de ouvir as coisas que você não quer ouvir.
E como é ruim quando não há uma predisposição para o conserto, quando não há uma credibilidade nos seus líderes, porque tudo te ofende. Sabe quantas vezes eu já ouvi aquela frase? Ah, ele me disse isso. Ah, o gabinete é assustador. Ah, ele Sabe por quê? Só porque se fala a palavra do Senhor. Eis que te digo, é só não sair da palavra do Senhor que tem um alívio. É sair da palavra do Senhor que você tem um alívio. Acaba a pressão. Eu estava falando na sexta-feira à noite, dando aula lá no Seminário Betel, onde eu dou aula há tantos anos. Estava falando com a turma de Ministério Pastoral, a quem eu ministro há tantos anos, e estava dizendo para eles, e disse o seguinte, é só você largar o ministério, que no dia seguinte você vai ter um alívio impressionante. Sabe por quê? Porque o ministério, ele te põe debaixo de pressão. Mas não é contra você, é contra a igreja, é contra aquilo que Cristo tem de proposta. E se você se coloca, você vai receber essa pressão, e se você não está disposto a pagar o preço, você não vai aguentar ficar no ministério. Aí a gente pergunta, então, como é que você consegue, ou como é que outros conseguem? Porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza do homem, porque o poder de Deus se revela, o poder que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E quando você menos imagina, tudo na tua vida deu certo. Como? Não tem explicação. Não tem lógica. Então veja, nesses 18 anos de Ministério Palavra da Verdade, a minha palavra para você nessa manhã é uma palavra que a gente vem falando há tantos anos. Se você vem para a igreja, acredite que Deus está nesse lugar. Não fique com o pé atrás, não traga para o pessoal, porque se você tiver que olhar para os meus defeitos, meu Pai do céu, eu sou aquele que mal olhou para mim, eu já estou rindo. Né? O meu sorriso é frouxo, o meu sorriso é liberado. Eu estou rindo o tempo todo. Eu sou aquele que não vai, de alguma maneira, dar pouca atenção, eu fico até o final. Ah, é uma qualidade? Ou é um defeito. Mas também tem os defeitos do Lúcio. Bonzinho. Vai jogar futebol com ele que tu vai ver o verdadeiro lobo ali. Então, se você vem procurando pastores perfeitos, eis que te digo, se deu mal. Mas tem gente que quer acertar. Tem gente que busca o Espírito Santo. E embora eu não pregue aqui no meio da pregação, eu use as línguas, eu falo em línguas o tempo todo, na mente, no coração, em casa, no Espírito, porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Mas tem muita gente que desconfia, que não olha, porque a sabedoria vê um estereótipo, e talvez muitos saiam daqui escandalizados. Por que o pastor Ângelo está de camiseta? Não estou entendendo o que ele quer dizer. Aí eu tenho que explicar, camiseta. Agora sim. Fazendo referência aqui ao jeito do André Rocha falar. Agora eu entendi. Porque se você não entende, você vai julgar. Capita, irmão. João Batista estava numa situação difícil. E numa situação difícil, ele julgou a Jesus Cristo. Então, se nós, pastores, não tivermos misericórdia, paciência e amor, quando formos julgados, e a vida é difícil, a vida é dura, tem gente aqui que tem problemas no casamento, tem gente aqui que tem problemas de saúde, tem gente aqui que tem problemas de dinheiro, tem gente aqui que tem problemas familiares, tem gente aqui que tem problemas de toda sorte, de espécie de problemas, e se vocês, com problemas, voltarem-se contra, como João Batista se voltou contra Jesus, a gente tem que entender, faz parte do processo. Então não cabe aborrecimento, mágoa, chateação, porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu fui acusado disso, eu fui acusado daquilo, disseram isso de mim, disseram isso. Não. Então não precisa ficar preocupado quando você estiver na sua prisão e mandar perguntar, será que é pastor mesmo? Eu te convido, fica e vê. Olha, julga, veja os milagres que se fazem, veja o que acontece nesse lugar. Veja as coisas como são, e não como você gostaria que fossem. Veja como são, e é impossível que você não veja um milagre e a glória do Senhor aqui nesse lugar. Queridos, nós estamos há 2 anos. Repete comigo, 2 anos.
arrecadando menos do que o que a gente gasta. Você sabia disso? Por quê? Porque tem dizimista que não é fiel. Por quê? Porque tem gente que rouba a Deus. Ainda bem que eu não sei quem é quem, e eu posso falar isso e ninguém vai depois acusar. O pastor me acusou porque eu sou ladrão. Não se ofenda, porque até mesmo que eu não sei. Mas é o que a gente está vivendo. Agora eu te pergunto, qual é o lugar? Qual é a instituição? Qual é a empresa? Qual é o negócio que fica 2 anos no prejuízo, grande prejuízo, e sobrevive? E ainda cresce, compra brinquedo para as crianças, e ainda abre a igreja da Lapa. Qual é o negócio que trabalha assim? Hein, amados? Me responda. Isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma loucura. Não tem lógica. Não tem conta que faça. Não tem. Ou eu acredito, permaneço e vejo, porque vou viver, ou então eu abro mão, saio fora, abandono o processo e não vou ver, por conta, como João Batista, não vou ver a glória de Deus. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós celebramos a vida e celebramos os nossos 18 anos de existência, porque nos faz muito bem saber que Deus é que supre cada uma das necessidades da igreja. E sabe quem é a igreja? Bate assim no teu peito e fala assim: a igreja sou eu. Não tenha dúvida. Você, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas queixas, com todos os seus problemas, você está aqui. Você está aqui. E quem está aqui, veio. E quem está aqui, chegou. E quem está aqui, pode ver coisas que quem não está aqui não pode ver. Então o que eu quero dizer para você é que hoje é um dia de uma festa para a sua vida. Porque por sua causa essa igreja existe. É um privilégio, meu amado. Outros perderam esse privilégio, você não. Você está aqui. A gente tem 2 perspectivas. A gente pode chorar por aqueles que foram ou pode se alegrar por aqueles que estão. Eu me alegro com você que está aqui.